Voltamos. E agora eu duvido alguém perguntar para você o que é grandeza e você não acertar. Eu quero é ver começar as aulas de física e o professor falar de grandeza e você não... Porque você hoje descobriu grandeza na prática, né? Você foi medir, você usou a trena, você usou a fita métrica, você usou a régua, você usou a balança. Então, isso é importante, tá? Enxergar na prática que a gente aprende na sala de aula. Na telinha, então, para a revisão da aula 66, aula em que nós trabalhamos com razão e proporção. Então, razão, não esqueçam disso, tá? Razão é tudo que pode ser, né? Razão é o quociente entre duas grandezas, entre dois números. Tudo que pode ser medido é grandeza. Então, olha lá, a razão vai aparecer em forma de fração. É importante salientar que, muitas das vezes, né, a nossa razão já vai vir simplificada. Então, vamos imaginar que você achou lá como resposta 8 décimos. Quando você for marcar lá na alternativa, provavelmente vai aparecer 4 quintos, tá? Que é essa razão simplificada. E como que eu consigo provar que isso aqui é verdade? Porque elas são proporcionais. Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, quando eu falo de proporção, eu estou falando de uma grandeza que foi comparada e foi simplificada. Então, isso é, né, proporcional. Se eu fizer a multiplicação aqui, quanto que é 8 vezes 5? 40. Quanto que é 10 vezes 4? 40 também. Então, 40 é igual a 40. Beleza. Eu disse para vocês que razão é uma das queridinhas do Enem. Professor, estou no primeiro ano, está no primeiro ano, ensino médio, e já tem que pensar no Enem. Inclusive, o seu projeto de vida vai ser montado e você precisa planejar para esse projeto de vida a prova do Enem. Então, trouxemos aqui um mapa mental para que vocês possam, né, vislumbrar melhor a aula toda de hoje. Aqui, ó, isso aqui tudo é o resumo da aula. Quociente, razão é o quociente, eu gosto muito dessa palavra, quociente, entre duas grandezas, barra números. Tá? Quando falar de grandeza, eu penso no número. A razão ela vai aparecer em forma de fração, não esqueçam disso. Então, quando eu ler o problema, ele vai falar assim, qual a razão? Aí eu já sei, opa, razão é divisão. E aí vem o grande detalhe da organização. Você viu que na razão tem um número que fica na parte de cima e tem um número que fica na parte de baixo. Isso vai ser falado no texto. Olha lá, ó. Razão entre o número de candidatos. Li lá, um concurso estadual possui 20 mil candidatos. Então, numerador, número de cima, 20 mil. E concorrendo a 500 vagas. Opa, número de vagas, 500. Está aí embaixo. Fiz a divisão. Esse valor que eu achei é chamado de razão. Nessa questão aqui, esse 40 é 40 candidatos por vaga. Olha só a leitura. 40. 40, aí o quê? Candidatos por vaga. É a leitura, tá certo? E aí vem a proporção. Proporção é a igualdade entre as duas razões. Agora, para ficar gravado mesmo, é só colocando em prática. E colocar em prática é com vocês. Atividade de sala, façam e já a gente volta com a resolução e para tirar as dúvidas, se tiverem dúvidas. Beleza? Já voltamos. E aí, tudo certo? Tudo certo e tudo resolvido? Então vamos lá na telinha tirar as dúvidas de quem teve dúvidas, é claro. Primeira questão. Escreva na forma simplificada a razão. E aí, vamos lá.
pegar a canetinha vermelha. Não, deixa eu pegar aqui o azul. Eu vou escrever a razão de cada um na frente deles. Lembrando que, olha só, meses e ano. Então, um ano. Primeira coisa que eu faço. ml, litro. 1 litro tem quantos ml? Isso, 1000. Metros, quilômetros. 1 quilômetro tem quantos metros? Perfeito, 1000 metros. 2 anos, 15 meses. Então, vou vir para cá, ó. 2 anos, 24. Sempre o maior eu jogo para o menor. 15 minutos, 3 horas. Opa, 3 horas. Isso, perfeito. 180 minutos. Agora eu vou montar as nossas razões. Letra A, 6 para 12. Letra B, 250 para 1000. Letra C, 3 metros para 1000 metros. Letra D, 24 meses para 15 meses. Vou deixar um espacinho aqui para colocar a simplificação. Falta a letra E, que eu vou colocar aqui na frente. Letra E, 15 minutos, 180 minutos. Quem fez até aqui, vou considerar beleza. Agora ele quer que a forma simplificada. Então vamos aqui simplificar. Deixa eu pegar aqui o azul. Esse daqui, a letra A, dá para dividir por 6, porque eles são múltiplos de 6. Tá certo? Então 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Então deu meio ali. Certo? Deu meio. Na letra B, dá para simplificar por 250. Quem fez de 1 por 1 não tem problema, beleza? Quem fez de 1 por 1 não tem problema. 250 dá 1 e dá 4. Só você pensar, 4 copinhos de 250 ml, se eu juntar vai dar 1 litro. A letra C não tem simplificação, porque 3 e 1000 não tem multiplicidade nenhuma, não tem múltiplos nenhum. 24 e 15. 24 e 15 estão na tabuada do 3, então vou dividir por 3. 24 por 3 dá 8 e 15 por 3 dá 5. Acabou, 8 quintos. Na letra E, dá para dividir por 5 também. Vamos dividir por 5 aqui, vamos ver. E dá por 3, então vai dar por 15 também. Vou dividir por 15 logo direto. 15 dividido por 15, 1. 180 dividido por 15, 12. Então, olha só, temos aqui já tudo simplificado, bonitinho. Professor, eu não consegui simplificar. Então, já vai treinando essa parte de simplificação. Lá na unidade 1, nós temos as aulas em que fala de frações e lá foi trabalhado a simplificação, beleza? Primeira questão, diretor, ok. Questão número 2, dizia assim, ó. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Ó, igualzinha a da revisão. Como ele quer candidato por vaga? Olha só aqui, ó. Candidato por vaga. Então, a razão vai ser candidato por vaga. Ó, o detalhe importante. Candidatos, 200, não, 1.600. Opa. Candidatos, 1.600. Vagas, 200. Simplificar, dividir. Vou fazer aqui, então, corto os zeros. Tem 2 zeros em cima, 2 embaixo. Ficou 16 por 2. Simplificando aqui por 2, vai ficar 8 para 1. Olha só que legal. 8 candidatos para cada uma vaga. Então, isso aqui, 8 para 1 é 8. Perfeito. Resposta correta, letra C. Beleza, diretor? Questão número 2. Ok. Agora temos a questão de número 3. É essa daqui, ó. Gustavo estava treinando pênaltis.
caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes, ele acertou 6. Então ele deu 14 chutes no treinamento, treinando lá, 14 chutes no gol. Só acertou 6. Qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Atenção a esses detalhes, olha só. Razão entre o número de acertos, total de chutes. Falei para vocês na aula, na hora de montar a razão, eu preciso ficar atento a essas orientações. Qual é que vai primeiro? Então, aquele que é primeiro, o número de acertos. Então, vou colocar aqui, ó. Número de acertos. Denominador. Total de chutes. Ah, professor, eu coloquei ao contrário. Então, apaga e coloca do jeito certo agora. Sempre que você for calcular a razão, o primeiro número vai ser o que ele deu como orientação para ser o primeiro. Olha só aqui. Qual o número, quantos candidatos há por vaga? Então, candidatos, vaga, primeiro, segundo. Número de acertos, total de chutes. Número de acertos, 6. Total de chutes, 14. Tem 6 14avos lá nas alternativas? Não tem, porque eu preciso fazer a simplificação. Divide por 2, divide por 2. Certo? Então, vamos lá. 6 dividido para 2, 3. 14 dividido para 2, 7. Então, 3 sétimos. Letra B. Quem colocou ao contrário, encontrou 7 terços. Só que 7 terços é o total, é o número de total de chutes e o número de acertos. E ele quer a razão entre o número de acertos e o total de chutes. Letra B. Beleza? Questão número 3 já foi. Vem. Se liga no Enem. É a pergunta de número 4. Né? Nós esquecemos de colocar aqui o Decolando para o Futuro. Mas está lá, Decolando para o Futuro. Se liga no Enem. Olha a questão. Instituto Federal de São Paulo, de 2013. Ah, professor, muito antiga, 2013. As questões de matemática têm essa vantagem, tá? Elas mantêm um processo atemporal. Elas não sofrem percas com o tempo. Elas podem ser melhoradas. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 60 metros de altura está com apenas 48 centímetros. Entendeu aqui, ó? Uma empresa, deve ser uma empresa, né, de condomínios, tem maquetes indicando lá os seus apartamentos, os seus prédios. Em uma dessas maquetes, um de seus prédios de 60 metros de altura foi construída com apenas 48 centímetros. A altura de outro prédio desse condomínio tem 120 metros, né? Nessa maquete, mantidas as devidas proporções em centímetros, será de... Beleza. Olha que ele deu 2 palavras-chave aqui. Centímetros, indicando que a maquete vai ter a resposta em centímetros e falou que devidas às proporções. Então vai ter assim, ó. A primeira razão. Vamos lá. E aí, cuidado com a montagem. Se eu colocar na primeira razão 60 metros, 48 centímetros, olha só, metros, centímetros, ou seja, na parte de cima, eu coloquei a razão do primeiro prédio na maquete. Agora eu vou montar a razão do segundo prédio na maquete. Então, vou colocar, como está AB lá em cima, deixa eu melhorar aqui, vou colocar CD para seguir lá o script da proporção. Oxi.
caneta, C, D. O que ele me deu lá do segundo prédio? Só a altura real. A altura real, 120 metros. Eu não sei qual o tamanho dele em centímetros, mas sei que existe uma proporção. Então, se existe uma proporção, A para B é igual a C para D. Então, ó, 60 para 48 é igual a 120 para X. Nas aulas, nós fizemos, né, a multiplicação cruzada tal. Como estamos aqui em uma questão do Enem, né, uma questão que tem ali uma pegada mais de interpretação e de entendimento, vou mostrar para vocês aqui um detalhe importante. O que aconteceu aqui, ó, com os meus numeradores? O primeiro é 60, o segundo é 120. De 60 para 120, ele fez o quê? Pensa lá na progressão Isso, perfeito. Ele multiplicou por 2, é o dobro. Então, aqui embaixo também eu vou ter o dobro. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Cadê? X é igual a 48 vezes 2. X é igual a 96. Deixa eu só apagar esse X aqui. Opa. Apagar esse X aqui, vamos arrumá-lo. X é igual a 96, letra A. Ah, professor, por que o senhor não falou isso na aula que podia fazer isso? Porque a aula era para entendermos o conteúdo. Agora nós temos propriedade para fazer esses detalhes. Isso aqui é chamado lá no 6º ano de fração equivalente. Beleza? Então, diretor, questão número 4, ok. Beleza? Nós encerramos a aula ponto 1 com o nosso Brincando com os Números, que dizia assim, ó. 2 pais e 2 filhos, eu destaquei aqui 2 pais e 2 filhos, sentaram-se para comer ovos no café da manhã. Cada um comeu um ovo. Quantos ovos eles comeram? E poderia ter colocado aqui, ó, a letra E. 4. Né? Porque são 2 pais e 2 filhos, mas não. Quantos ovos eles comeram? Quantos? 1, 3, 5 ou 8? Quem respondeu 3 acertou. Por que, professor, 3? Por que 3? 2 pais, 2 filhos. Na verdade, são somente 3 pessoas. Pai, o avô, o pai e o filho. O avô é pai do pai e o pai é pai do filho. O filho é filho do pai e o pai é filho do avô. Gostou? Entendeu? Não? Ah, não. Por favor. Pai, filho e o avô. O avô não é o pai do filho? O filho não é filho do pai? Não tem 2 pais e 2 filhos? Tem 2 pais e 2 filhos. Então, com isso, com esse trava-língua, trava-cérebro, quebra-cabeça, encerramos mais uma aula. E olha só, estamos chegando no final de matemática. Daqui a pouquinho teremos uma aula surpresa. Os professores presenciais já sabem do que vai acontecer em uma das aulas da frente aí. Não vou falar para vocês por quê? Porque senão pode ser que alguém queira, né, burlar as regras do jogo. Então, fiquem atentos porque estamos fechando a unidade 2. Daqui a pouco vem a avaliação, mas antes disso nós temos uma atividade com vocês. Obrigado por mais uma aula e já voltamos com outra aula de matemática.